Um dos maiores bancos do Brasil, que até poucos anos atrás bloqueava a conta de corretoras e de usuários por envolvimento com criptomoedas, agora anunciou que tem mais de 1,5 bilhão de reais em ativos digitais sob custódia. Que banco é esse? Qual é essa história? É o que a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. O segundo maior banco brasileiro em valor de mercado, atrás apenas do Nubank, e mesmo assim por muito pouco, o Itaú Unibanco divulgou recentemente o seu balanço, e nesse balanço tem o valor que eles têm de criptomoeda, de Bitcoin, de Ether, custodiado. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Mas antes da gente chegar nesse ponto propriamente dito, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Para quem não sabe, eu cheguei no mercado cripto em 2016, e lá naquele momento, transacionar Bitcoin com corretoras ou com vendedores P2P era algo altamente perseguido pelos bancos de uma forma geral. Para vocês terem uma ideia, a gente não podia escrever, por exemplo, no comprovante de TED, né, no comprovante de transferência, a gente não podia escrever Bitcoin, não podia escrever Ether, não podia escrever criptomoeda ou cripto, porque senão a nossa conta corria risco de ser bloqueada por falta de interesse comercial do banco. Inclusive era esse o abre aspas e fecha aspas, né? Você recebia uma carta falando que o banco não tinha mais interesse comercial, havia falta de interesse comercial em continuar com a relação com você. Então por isso sua conta estava encerrada. E o Itaú fez muito isso lá naquele momento, em 2016, 2017, 2018. Para vocês terem uma ideia, em 2018, aqui, bancos podem fechar contas de corretoras de bitcoins sem justificativa, decide STJ. Corte diz que a medida não viola as regras definidas pela regulação bancária. E isso tinha acontecido em uma briga entre justamente o Banco Itaú e a exchange de criptomoedas, a corretora brasileira Mercado Bitcoin, que na avaliação do Mercado Bitcoin, ao fechar uma conta sem justificativas, os bancos atuam de forma prejudicial à concorrência no mercado. A empresa afirma ser a maior casa de moedas digitais da América Latina, com mais de 1 milhão de clientes. Isso em 2018. Então, em 2018, a gente já via muito forte essa briga entre as corretoras e os bancos de uma forma geral. Mas o que aconteceu de 2018 para cá? O mercado evoluiu, o Bitcoin valorizou muito, as outras criptomoedas também valorizaram muito, muita gente chegou no mercado, o mercado amadureceu de uma forma geral e a gente pôde ver também os grandes bancos, as grandes instituições bancárias entrando no mundo das criptomoedas. E o Itaú não foi diferente nesse caso. O mercado pôde ver uma aproximação muito forte da indústria de cripto com o Itaú. Foi justamente com essa notícia aqui em 2022. Itaú lidera investimento na Liqui, plataforma de tokenização de ativos financeiros. A Liqui, plataforma que transforma produtos financeiros em tokens, usando blockchain, acaba de receber um aporte de 27,5 milhões de reais em uma rodada liderada pelo Itaú Unibanco, no movimento que marca a aproximação do banco com o universo de criptoativos. O aporte do Itaú na Liqui foi feito por meio do fundo de Corporate Venture Capital Kinea Ventures, e isso, inclusive, a gente pode ver aqui no próprio site da Liqui hoje em dia, onde eles listam os sócios, né, da Liqui. A gente pode ver que tem a Kinea, que é justamente da Itaú, tem a Oliveira Trust, tem a Honey Island, tem a Galápagos. Então tem diversos players gigantescos por trás da Liqui, que é uma plataforma de tokenização, é uma tokenizadora. Muito bacana, por sinal. Para quem não conhece, eu recomendo dar uma olhada. Eu, como pessoa física, sou cliente da Liqui, inclusive. Então, esse movimento do Itaú marcou uma aproximação ainda maior com as criptomoedas. Então a gente passou de um cenário em 2016, onde ele fechava a conta de corretoras, onde ele fechava a conta de usuários que transacionavam com corretoras sobre a justificativa de falta de interesse comercial por estarem negociando com criptomoedas, para investir em criptomoeda. Investir em uma empresa que tem relação com criptomoeda. E isso a gente pode ver aqui, voltando alguns anos, em 2019 eles já chegaram a ser condenados na justiça por fechar a conta de trader de Bitcoin, mas mesmo assim eles continuavam recorrendo, bloqueando e continuavam. Em 2021 eles tinham declarado que não tinham nenhum negócio com cripto, que vão continuar fechando contas de empresas de Bitcoin, para 2022 terem essa guinada e começarem a investir nas criptomoedas, na indústria de criptoativo propriamente dito. Isso foi em 2022, então, ou seja, em 2022 a gente começou a ver esse turn point, esse momento de mudança por parte do Itaú em relação à indústria cripto como um todo. E esse interesse do Itaú pelo universo cripto só foi aumentando com o passar do tempo. Em novembro de 2022, a Itaú Digital Assets, unidade de negócio do Itaú Unibanco responsável pelo processo de transformação de ativos financeiros em representações digitais, os chamados tokens, dá mais um passo nesse mercado com a iniciativa de custódia de criptoativos. Ou seja, eles passaram a oferecer o serviço de custódia de criptoativos
para clientes, especialmente institucionais, que compravam e não sabiam como guardar e queriam confiar no Itaú, queriam terceirizar essa segurança, né, digamos assim. Então, isso em novembro de 22, eles começaram a fazer isso. Custódia própria. Naturalmente, era o próximo passo eles começarem a vender, já que eles estavam custodiando, agora eles também poderiam fazer a venda. E foi isso que aconteceu. Em dezembro de 23, eles começaram a liberar através do Ion, que é um aplicativo de investimento que eles têm, né? Como, por exemplo, se você fizesse um investimento pela XP, pela Ágora, pelo BTG, é o Ion do Itaú. Então, dentro da plataforma Ion, eles começaram a liberar, em dezembro de 23, compra de Bitcoin e de Ether. Eles já faziam custódia, eles já estavam com aquela custódia desde novembro de 22, aí agora eles começaram, em dezembro de 23, a fazer essa venda diretamente. Isso eles começaram liberando de forma gradual para os usuários. Em junho de 2024, a gente inclusive gravou um vídeo aqui no Cointelegraph Brasil, ó, Itaú inicia a venda de Bitcoin e Ethereum, eles liberaram para toda a base de usuários, do Itaú, da parte do Ion, né, dessa parte de investimento do Itaú, teve liberado a função de comprar Bitcoin, de comprar Ether através da sua plataforma. Então eles liberaram para toda a base de clientes que optaram por se cadastrar no Ion. Então, em um espaço de 2016, 2017, 2018, 2019, fechando contas de usuários que transacionavam com Bitcoin e criptomoedas, ou seja, que tinham alguma relação com corretoras, com exchanges ou com vendedores P2P, passaram para, em 2024, a vender diretamente Bitcoin e Ether através da sua corretora e, inclusive, fazer a custódia própria. Diferente do Nubank, por exemplo, e do Mercado Livre, que tem parceria para fazer essa custódia, o Itaú faz a custódia própria. Então, em um intervalo curtíssimo de tempo, cerca de 8 anos, passou de bloquear a conta para oferecer a venda diretamente. E, pelo visto, muita gente tem comprado lá e tem utilizado os serviços deles justamente de fazer a custódia dos criptoativos. Em uma notícia publicada agora em setembro de 2024 pelos nossos amigos do BitNotícias, mandar até um abraço aí para o Felipe Escudeiro, dono do site, falando sobre o balanço do Itaú, balanço divulgado agora pelo Itaú. Banco Itaú revela que tem mais de 1,5 bilhões de reais, 1,5 bilhão de reais em Bitcoin e criptomoedas. Eles divulgaram o balanço deles. E aqui a gente consegue ver que eles colocaram em ativos digitais criptografados, que são criptomoedas, criptoativos, eles têm 1,725 bilhão de reais. E isso claramente em Bitcoin e Ether, que são os dois criptoativos que eles oferecem justamente o serviço de custódia. Então isso é um marco, é um número muito importante para a gente do mercado. Que nem eu falei, o Itaú é o segundo maior banco brasileiro. Só perde para o Nubank, perde por muito pouco. Um está avaliado em 300 bi e o outro está avaliado em 290 e poucos bi. Então é uma diferença mínima, é praticamente empatado. O Itaú Unibanco foi durante muito tempo o maior banco brasileiro em valor de mercado. E o maior banco brasileiro, o segundo maior banco brasileiro em valor de mercado, que é o Itaú, está com tudo isso custodiado. E o maior banco brasileiro em valor de mercado, que é o Nubank, também tem uma corretora integrada dentro do seu próprio aplicativo e também está quebrando recorde atrás de recorde, tanto de quantidade de usuários, quanto de volume transacionado, quanto de quantidade de cripto listada. Então a gente consegue ver, é até o que eu costumo brincar, que o Bitcoin no longo prazo ele é completamente imbatível. O Bitcoin no longo prazo, ele vence. Se em 2016 a gente falasse que o Itaú, que estava fechando conta de corretora, um dia ele está Bitcoin, um dia ele está Ether, ou que um dia investia em uma empresa do mercado cripto, a maior parte das pessoas iam rir da cara de quem estivesse falando isso. E agora, num universo de 8 anos depois, eles estão com 1,725 bi de real custodiado dentro deles. Isso é uma mudança muito significativa, isso é um marco muito legal para o mercado. Por mais que eu entenda que você, que é um heavy user de cripto, que está vendo esse vídeo, fale que o Itaú não vende cripto de verdade, porque você não pode sacar sua criptomoeda comprar dentro da plataforma, e eu particularmente até concordo com você, isso é sem sombra de dúvida um primeiro passo para muitas pessoas. Muitas pessoas que têm medo de negociar com corretora, têm medo de negociar em exchange, têm medo de fazer autocustódia, utilizam os serviços bancários para isso. E é uma ferramenta, é um produto super válido e que ajuda a popularizar o Bitcoin,
ajuda a popularizar as criptomoedas e principalmente ajuda a trazer dinheiro novo para o mercado. Bitcoin, cripto, não é só dinheiro. É claro que tem toda uma questão de liberdade, mas a maior parte das pessoas, quando eles vão dar o primeiro passo, a primeira pisadinha no mercado cripto, é pela questão do dinheiro. Então, uma listagem num grande banco como o Itaú ajuda e muito o mercado de uma forma geral, na minha opinião. De qualquer maneira, o que a gente consegue ver muito claramente de mudança do mercado de 2016 para cá foi a maturidade como o mercado tem adquirido e quão rápido isso tem acontecido. O mercado ele tem evoluído muito rápido. Em 2016 já não era tudo mato, porque teve gente que chegou antes e capinou todo aquele mercado para criar condições das corretoras do mercado evoluir. Mas, de qualquer forma, hoje em dia, em 2024, a gente tem muitas possibilidades, a gente tem muitas ofertas, muitas maneiras de comprar Bitcoin, de comprar Ether, de comprar qual criptomoeda a gente quiser aqui em território nacional. Então, eu vou colocar um vídeo aqui, inclusive, listando algumas dessas maneiras que a gente pode comprar Bitcoin aqui no Brasil. Eu vou colocar aqui também um vídeo do maior banco brasileiro, do Nubank, liberando a Lightning Network, que é a segunda camada, né, Layer 2 do Bitcoin. Ou seja, agora você já consegue sacar o seu Bitcoin do Nubank, utilizando inclusive a Lightning Network, o que é um passo, sem sombra de dúvida, muito bom para a comunidade como um todo. Então, como comprar Bitcoin? E o Nubank colocando a funcionalidade da Lightning Network. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no próximo vídeo do Cointelegraph Brasil.